Aí é outra teoria. Tá? Você tem que fazer variável complexa e equações diferenciais, domínio complexo. Aí é outro mundo. É outro cálculo. É outro cálculo. É o cálculo em variável complexa. É variável complexa e é cálculo complexo, variável complexa, análise complexa, funções de várias variáveis complexas, todo o cálculo disso aí, tá? Sai do RN, tá? Então, restringindo, é importante, tudo que eu farei agora é restringindo o domínio de F a quem, hein? A esse conjunto âmico. Então, se I é intervalo aberto, aonde vale o teorema, ou seja, eu tô pegando a equação diferencial com F restrita ao conjunto ômega, esse conjunto aqui. Aí vale o teorema de existência e unicidade. Porque tem a F é contínua, tem derivada parcial em relação à segunda variável, porque o Y não pode ser zero, tá? E aí vale o teorema de existência e unicidade. E eu sei que tem, por cada ponto tem uma solução maximal, tá? E você concorda com o que eu vou colocar aqui, ó. Veja se você não concorda. Se I é intervalo aberto e φ de I em R é solução da equação diferencial com domínio ômega, e eu espero que você entenda essa frase, com domínio ômega, o que é a equação de domínio ômega? É o domínio da F seu ômega, tá? A F grande aqui. É isso que eu vou colocar. Com domínio ômega. Domínio o quê? Ômega. Então, meu amigo, claramente, o I não pode conter o zero, certo? O I é um intervalo. Então, primeiro, o I está contido no intervalo 0 mais infinito, ou o I está contido no intervalo menos infinito zero, e não pode conter o zero. Tá certo? E é claro que φ de x é diferente de zero para todo x pertencente a I. Porque o par x φ de x tem que estar dentro de ômega. O par x φ de x tem que pertencer a ômega para todo x pertencente a isso. É a condição necessária. E se φ de x, esse x φ de x pertence a ômega para todo x pertence a I, φ de x é diferente de zero. Porque φ de x é a ordenada do ponto. Então, φ de x é diferente de zero. Tanto se o ponto está aqui, como está aqui. Tanto se o gráfico da F está aqui, como está aqui. Entendeu? Entendido? Porque para ser solução, eu estou admitindo que é solução. Então, tem a definição de ser solução. A definição de ser solução exige isso. Então, o zero não faz parte. Tá? O zero não faz parte, tá? do I. E você vai ter o φ de x ser diferente de zero para todo x pertencente a I. Daí é solução. Então, eu vou poder fazer a seguinte conta. Daí, você tem o seguinte. Se o I, vamos dividir dois casos. Se o I pertence ao intervalo 0 mais infinito, e eu preciso dividir esses dois casos, vocês verão por quê. Então, você vai ter o seguinte. Φ' de x é igual a quê? É raiz de x φ de x. Mais raiz de x φ de x, você vai ter nesse caso, então, para todo x em I, o x é positivo, φ de x também vai ser positivo, porque eu estou nesse caso aqui, o I está aqui dentro, se o I está aqui dentro, φ de x tem que ser positivo, o x tem que ser positivo e
você vai ter, portanto, que isso aqui é raiz de x φ de x, que eu posso escrever como sendo o quê? X vezes raiz de φ de x. Para todo x pertencente a i. Para todo x em i, o x é positivo, o φ de x é positivo, isso aí. Daí, logo... Eu superei essa aula, questão positivo. Se eles não fossem, não podia fazer isso. Pode não. Porque se o x for negativo e o φ de x for negativo, nem isso pode escrever. Ele tem raiz. Logo, tá certo? Você vai ter o que? Φ' de x sobre φ de x elevado a 1 meio, que é a raiz de φ de x. Isso é igual a quê? A x elevado a 1 meio. Para todo x pertencente a i. E, assim, a integral disso em i é igual a integral disso em i. Ou seja, a integral de φ de x elevado a menos 1 meio vezes φ' de x, pegar em x. Isso aqui é igual a integral indefinida de x elevado a 1 meio. E essa integral sendo sempre feita em i. Tá certo? Deste modo... Deste modo... Você tem o seguinte. Isso aqui é a integral de u elevado a menos 1 meio, integral em u. O que acontece a integral? U elevado a 1 meio sobre 1 meio. Ou seja, 2 vezes φ de x elevado a 1 meio é igual a quanto, hein? É igual a essa integral aqui. Que fica quanto? Fica x elevado a 3 meios sobre 3 meios. Ou seja, 2/3 de x elevado a 3 meios mais uma constante. Tá certo? Qualquer que seja o x pertencente a i, onde C é um número real. Isto é... Bem, antes de passar para cá, se isso aqui é verdade, eu posso dividir tudo por 2. Então, você vai ter isso aqui igual a quê? A 1/3 mais a constante por 2, que é outra constante real. Acabou. E aí, olhando para cá, quem é φ de x? Eleva tudo ao quadrado, então quem é φ de x? Φ de x é igual a quem? É igual ao quadrado de 1/3 de quê? De x elevado a quanto? De raiz cúbica de x, raiz quadrada de x a terceira, né? Não é x elevado a 3 meio, da raiz quadrada de x a terceira mais c ao quadrado. Qualquer que seja o x pertencente a i, onde c é uma constante real. Então, se o i está aqui, a solução é dada dessa forma. Agora, porque o i pode estar do outro lado. Exatamente. Se o i pertence, não. Se o i está contido no intervalo menos infinito 0, então, repare, eu estou partindo da solução. Se φ é a solução, então, ou isso, e vale isso. Vale uma dessas coisas e, valendo uma dessas, vale isso. Por isso que eu estou destacando em 2 linhas. Então, você tem o seguinte. O x é negativo, porque agora eu estou com o i aqui. Se eu estou com o i desse lado, a solução está para cá. Ó. A solução está aqui dentro.
maximal. Então, o x é negativo, φ de x é negativo também. X é negativo. Φ de x é negativo. E, portanto, você vai ter isso aqui, ó. Φ' de x é raiz quadrada de x, φ de x. Do jeito que está aqui eu não posso fazer nada. Mas eu posso escrever como sendo raiz quadrada de menos x vezes menos φ de x. Só que agora são dois números positivos. E isso aqui é raiz de menos x vezes raiz de menos φ de x. Agora eu posso. Qualquer que seja o x pertencente a ele. Aí isso aí eu posso escrever. Tá certo? Logo... mas quanto é isso vezes isso, é isso. Logo, você tem φ' de x sobre menos φ de x elevado a 1/2, tá? Tá trazendo para cá, é igual a quê? A menos x elevado a 1/2 para todo x pertencente a ele. Tá? E assim, vou usar mais, me faltam palavras, então eu vou repetir. E assim, a integral de quê? De menos, e está aparecendo aqui, tá? Tá aparecendo menos φ de x elevado a 1/2, vezes o quê? Vezes φ' de x, integral em x, é igual a integral de menos x elevado a 1/2, integral em x. Por que eu deixei os espaços? Porque se isso é verdade, eu multiplico por menos 1, então vai ficar menos isso aqui, multiplico por menos 1 aqui, vezes menos 1 da x. Então, em todo caso, eu tenho integral de u elevado a 1/2. Aqui está errado. É u elevado a quê? Menos 1/2. Tá certo? E essa integral é a integral aonde? Em. Pronto. Tá? Tá bom? Deste modo, repetir a redação. Deste modo, então fica aqui. U elevado a menos 1/2 em u. Então fica menos φ de x menos φ de x elevado aqui a 1/2 sobre 1/2, que dá 2, é igual a quê, hein? É igual a menos x, né? Menos x elevado a 3/2 sobre 3/2, que dá 2/3 disso, mais uma constante. Para todo x pertencente aí, onde c é um número real. Ou seja, fazer a mesma coisa aqui, né? Você concorda comigo? Ou seja, isso aqui é igual a 1/3 disso, mais c por 2, que é outra constante real. Então, você tem que menos φ de x é igual a quê? É igual a, fica 1/3 da raiz quadrada de quem? De menos x ao cubo, mais c, tudo isso ao quadrado, para todo x pertencente a i, onde c é uma constante real. E aqui esse menos daqui
Vem para cá. C pode ser zero porque o zero não está no nosso intervalo. Hã? C pode ser zero. O C pode ser zero, é C real. O C pode ser zero. O C não tem nada a ver com o intervalo. O que tem que intervalo é o X. O C sai da integral. O C não tem nada a ver com o domínio. Tá? O C tem a ver com o desenvolvimento. O C pode ser real. Daí, aí, olha a sacada. Ó. Daí, com o domínio ômega, é bom que fique bem claro, se eu estou restringindo o domínio ômega, as soluções maximais são dadas por, olha aqui, φ, não precisa ser dadas, não, são φ de zero mais infinito, φ de menos infinito zero em R, dada por φ de x é quem, hein? Φ de x é quem? É menos 1/3 da raiz quadrada de x3 mais c ao quadrado, qualquer que seja x maior do que zero, onde c é um número real, e φ de quem? Deixa eu apagar, deixa eu continuar aqui, e vou continuar aqui, não vou apagar isso, e φ de zero mais infinito em R, tá? Dada por φ de x igual a quem? A 1/3 de quem? Terço não é assim. É 1/3 da raiz cúbica de... Que raiz cúbica? Raiz quadrada de x3 mais c ao quadrado, qualquer que seja x maior que zero, onde c é uma constante real. Vou tirando zero. Só que lembre, eu pedi para você resolver essa equação. E aí eu não disse que... Eu peguei o domínio ômega para poder fazer a conta. Agora você observa o seguinte, do início já tinha, ó, a função nula, é solução da equação diferencial, tem o domínio f. E lembre, tá? Lembrando que h de x, lembrando que essa função aqui, h de x igual a raiz quadrada de x3, apesar de ser uma raiz quadrada, mas está com x a terceira dentro do seu argumento, no seu argumento, raiz quadrada de x3, tá certo? H de x, qualquer que seja x maior que ou igual a zero. Lembrando que essa função é diferenciável em zero. É diferenciável em zero. Tá? Temos as soluções maximais, tá? As soluções maximais da equação diferencial. E agora eu não faço uma restrição do domínio.
Eu estou pegando o domínio de f. O domínio de f, porque observe aqui, ó. Essa função aqui, eu posso fazer x igual a zero e continuo tendo derivada e vai satisfazer a minha equação. Pode fazer a conta por continuidade. Essa função de x não está negativa. Hã?